Bom dia, pessoal! Então, agora eu vou falar um pouco sobre órteses especiais. Os dispositivos que são usados para mais locomoção são as bengalas, muletas, os andadores e as cadeiras de roda. E eles são indicados quando a pessoa apresenta alguma instabilidade que impede de deambular. Agora eu vou falar um pouco sobre as bengalas, onde elas podem ser classificadas em convencionais, ajustáveis, geriátricas e canadenses. As convencionais, elas podem ser confeccionadas em madeira ou em alumínio. Elas apresentam uma ponteira de borracha antiderrapante na extremidade de apoio com o chão. As de alumínio, elas geralmente são ajustáveis por meio de parafusos. Já de madeira, se for para ajustar, devem ser serradas. Já as bengalas geriátricas, elas apresentam sua base de apoio com o chão alargada, com 3 ou 4 apoios. A bengala canadense, também conhecida como muleta canadense, ela apresenta uma braçadeira para apoio do antebraço, por isso permite um maior apoio durante o seu uso. Aqui está a imagem de algumas bengalas, como a bengala canadense, a geriátrica e a de alumínio, respectivamente. Agora eu vou falar um pouco sobre as muletas, em que o tipo mais usado de muleta é a muleta axilar, em que sua porta superior ela deve ficar 4 centímetros abaixo da axila para evitar o apoio de peso na região, por conta da presença do plexo braquial. E o apoio ele deve ser feito na altura do trocânter maior, onde existe o ponto correto de apoio para as mãos. Os andadores eles podem ser encontrados com pés fixos ou com rodinhas anteriores ou posteriores. E o seu apoio para as mãos eles também devem ser no nível do trocânter maior. A sua base de apoio ela é maior que os demais dispositivos de locomoção, porém, eles devem ser indicados apenas para casos onde o paciente se sente muito inseguro para andar. Agora eu vou falar um pouco sobre a cadeira de rodas, em que elas são encontradas em diferentes modelos. A gente tem as elétricas, as manuais, a triciclo, as higiênicas, entre outras. Deve ser observado com muito cuidado o posicionamento do corpo na cadeira, para que a gente consiga evitar algumas deformidades. As medidas de altura do encosto, a largura e profundidade do assento e também a altura do pedal, elas devem ser ajustadas. Em alguns casos especiais, é necessário até o apoio para a cabeça. Agora eu vou falar um pouco sobre a bandagem, que ainda são classificadas internacionalmente como órteses. Essas bandagens, as quais podem ser encontradas como malhas, meias, luvas e bandagem funcional. As malhas, as meias e as luvas, elas são geralmente utilizadas em pessoas vítimas de queimaduras e podem ser empregadas em qualquer parte do corpo. Para a região do pescoço, existe um colar específico para prevenir contraturas causadas pela queimadura, além de limitar os movimentos. Ainda classificada como órteses, existem as cintas de contenção. Antigamente se utilizava as cintas como um recurso estético. Atualmente são indicados para correção postural, analgesia e contenção. O uso da tala engessada ela tem como principal objetivo a imobilização de um determinado segmento corpóreo para sua total recuperação da lesão. Agora eu vou falar um pouco sobre a avaliação e reabilitação fisioterapêutica na prescrição e no tratamento com órtese, dando agora 2 exemplos de prescrição de órteses. Inicialmente eu vou falar sobre as órteses cervicais. Então, para a prescrição de órteses nas alterações da coluna cervical, é muito importante o conhecimento anatômico e biomecânico desse segmento. Além disso, além desse conhecimento, também é muito importante avaliar minuciosamente essas estruturas e os movimentos antes de prescrever a órtese. A gente sabe que a coluna cervical ela é composta pelas 7 vértebras cervicais, sendo o segmento mais móvel de toda a extensão da coluna. O seu movimento de rotação ele apresenta uma amplitude de 160 graus e a metade desse movimento ocorre entre as vértebras C1 e C2. Os movimentos de flexão e extensão ocorrem em toda a extensão da coluna cervical, enquanto os movimentos de inclinação, apesar de ocorrerem em toda a extensão, representam maior mobilidade entre as vértebras C5 e C6. Sabemos também que a coluna cervical ela sustenta o peso da cabeça
E para manter essa posição neutra, os músculos da região posterior do pescoço se mantêm tensionados. Juntos à tensão da musculatura posterior, a ação da gravidade e o peso da cabeça exercem tensão no sentido crânio-caudal na coluna cervical, o que pode resultar em compressões de estruturas cervicais, causando dores com irradiação da cabeça, tronco e membros superiores, alterações denominadas cervicalgias, cervicobraquialgias, entre outros, que são situações que requerem o uso de órteses cervicais como terapia complementar de tratamentos conservadores, sendo os principais objetivos da prescrição das órteses cervicais são manter um alinhamento e posicionamento correto da coluna cervical e, além disso, imobilizar o segmento. Órteses torácicas, toracolombares e lombosacras. As órteses de hiperextensão toracolombares são prescritas para o controle da flexão do tronco e são indicadas para pacientes com fraturas estáveis de vértebras dos segmentos torácico e lombar e sem comprometimento neurológico. Um exemplo de indicação do uso de órtese de hiperextensão toracolombar é quando o paciente apresenta osteoporose em estado grave e avançado, com riscos de fratura das vértebras do segmento afetado, nesse caso, o segmento toracolombar. O objetivo desse tipo de órtese é a estabilização na região toracolombar em hiperextensão por meio de forças aplicadas no externo e no pubis anteriormente e na região toracolombar posteriormente, o que vai impedir os movimentos de flexão nesse segmento. Os movimentos da cintura escapular e pélvica, eles ficam preservados nesse caso.